Hoje é dia 26/4 e eu quero ver quantos dislikes eles estão tendo até esse momento. Tiraram, porque a coisa tava feia. No primeiro dia eram 53 mil não gostei contra 42 mil gostei. Atualmente eles estão com 91 mil likes. Os comentários ainda continuam. Nos cinemas norte-americanos, a data de estreia foi mudada, do dia 7 de junho para o dia 23 de agosto. Aqui no Brasil, a distribuidora Imagens e Filmes ainda não deu uma nota dizendo se eles irão manter a data do dia 6 de junho ou se irão também adiar. Lionsgate também adiou a estreia de Jogos Mortais 11. Continuará sendo em setembro, mas não desse ano, só ano que vem agora. Esse filme de 2024, ele é um remake do filme de 94, ou seja, uma refilmagem, uma nova versão que tem como tentativa apresentar esse filme para a nova geração, atualizar a obra original, o que não significa que eles são obrigados a compactuar com esse grupinho que impõe mudanças no cenário do cinema, na música e afins. Porque se o diretor fez as mudanças que ele fez para poder estar agradando esse público, eles acabaram dando um tiro no próprio pé, porque a grande maioria dos fãs do filme original não faz parte desse clubinho. Muitos fãs do filme original assistiram o filme na própria época em que ele estava passando. Fez parte da infância, da adolescência de muitas pessoas. Fez parte da minha infância. Eu sou da época ali do VHS, eu tenho até hoje. Se você também estiver aí, deixa aqui nos comentários. E se estiver gostando do nosso conteúdo, também nos siga aí para poder fortalecer. Eu agradeço muito de coraçãozinho, principalmente por ter caído aqui de paraquedas e tá tentando arrumar meu cantinho ao sol aqui na plataforma. Então, inconscientemente, ao ouvirmos remake do Corvo, vem nas nossas mentes aquelas lembranças e sensações que nós tivemos no filme de 94, estrelado pelo Brandon Lee. A forte presença do movimento gótico, desde a ambientação trazendo algo mais sombrio, mais dark, a própria trilha sonora. Nós tivemos aí Pantera, The Cure, a própria fotografia, aquele jogo de câmera, algo mais escuro. Uma das coisas que eu mais gostava era quando tinha aquela visão do corvo, aquela coisa meio distorcida. E para complementar todo esse cenário, o próprio personagem principal, o Eric Draven, que foi interpretado com maestria pelo Brandon Lee. Aquele cabelinho um pouquinho mais comprido, as vestes pretas, estar também fazendo parte de uma banda. Eu nunca esqueço daquela cena em que ele pega o anel da Shelley e também pega aquela guitarra que ele vê naquele momento, a própria máscara, que teve como referências aí do Alice Cooper, da própria banda Kiss. Ficou algo marcante do personagem, assim como a máscara de rock pro Jason Voorhees, de Sexta-feira 13. Vem o próprio Brandon Lee nas nossas mentes. Nós não vamos conseguir olhar para o personagem do Eric e do Bill e enxergar o Eric e do Brandon. Não aconteceu isso anteriormente, porque o Corvo de 94 com Brandon foi a primeira versão, a primeira adaptação da HQ. E por tudo o que aconteceu com o próprio Brandon, o set de gravações, que ele partiu fazendo uma das coisas que ele mais amava, que ele estava seguindo ali os caminhos do pai dele. Então o Brandon, por ser o pioneiro a estar interpretando o papel do Eric, por ter feito com maestria, por ter perdido a vida, infelizmente, ali durante as gravações. Outras pessoas acabaram se machucando também, então foi uma gravação extremamente difícil. O filme quase que não é finalizado, porque tiveram outros filmes depois
Em 96 teve Corvo, Cidade dos Anjos, em 2000 Salvação e em 2005 Vingança Maldita, mas esses filmes nem sequer são lembrados. E aí eu quero aproveitar, deixa para poder estar falando referente ao estilo. Os outros lembravam também. O da Salvação nem tanto, mas os outros, Cidade dos Anjos, a parte da maquiagem, a própria série com o Mark das Cascos, se eu não me engano é esse o nome dele. Me corrijam se eu estiver errada, deixa aqui nos comentários pra mim. Lembrava muito aquela mesma atmosfera, aquele mesmo jeito. Só que, gente, existiu o saudosismo do filme de 94 com Brandon. Volto a repetir, por ter sido o original, o primeiraço ali. O diretor, ele comentou, né, sobre o visual, sobre o filme e não gostou. E eu não tiro o mérito dele, porque quando a gente tem uma determinada criação de um personagem, muitas vezes a gente quer que se mantenha aquilo, mesmo com o passar das gerações. Porque esse diretor do remake do filme de 2024, ele optou por mudar as próprias características do personagem, como, por exemplo, a própria maquiagem, que era uma coisa tão característica, tão visceral, ele optou por deixar de fora, né? Colocou aquelas tatuagens. Eu não sei ao certo se aquelas tatuagens têm significados ali. Eu não posso afirmar pra vocês, mas isso a gente vai deixar pra ver depois que nós assistirmos o filme. Até mesmo porque a gente só vai dizer se foi bom ou ruim depois que assistirmos. Pelo trailer ali, dá pra gente ter uma noçãozinha, mas a gente sabe que muitas vezes ali no trailer, uma boa parte ali do filme, das coisas principais estão inseridas ali. Então pode ser que surpreenda a gente de uma forma boa, ou pode ser também que surpreenda a gente de uma forma ruim. O filme do Corvo e o personagem Eric Draven estão atrelados ao Brandon Lee, devido ao que aconteceu com ele, e o oposto também acontece, porque muitas pessoas conhecem o Brandon Lee pelo filme do Corvo. Se você for perguntar se conhecem ele por alguma outra obra, algum outro filme, muitos vão responder que não. Sobre o filme de 94, que é um filme cult, será que ele só não teve o seu legado devido ao acontecimento com Brandon Lee e com todos os outros ali no set de filmagem? Será que se não tivesse ocorrido aquele acidente com Brandon, o filme teria essa legião de fãs que tem hoje? Eu sou suspeita pra falar, porque desde que eu me conheço por gente, essa coisa do rock, do gótico, dos filmes de terror, de suspense, estiveram presentes, porque desde muito pequenininha meu pai apresentou pra isso, pra esse universo que eu sou apaixonadíssima até hoje. Então eu escutava muito Kiss, nós temos discos ainda até hoje, a gente escuta esses discos. E essa cultura gótica muito presente ali nos anos 90. O filme do Corvo é um dos meus filmes favoritos, assim como Edward de Mãos de Tesoura. Também nessa vibe gótica tem aí O Estranho Mundo de Jack. Tem muitas bandas como The Cure, The Cult e etc. Então, marcou demais, demais, demais. E eu volto a repetir mais uma vez aqui, o Corvo do Brandon foi um personagem que a gente não tinha, eu pelo menos, tá? Não tinha visto antes, porque eu não lia as HQs, então eu não tive contato. Eu tive ali com o Brandon. E foi uma coisa que eu fiquei encantada, que me apaixonou muito. Eu assisto o filme até hoje, eu já assisti, sei lá, umas 20 vezes e vou continuar assistindo. Se eu tiver filhos um dia, com certeza vai estar aí na minha lista de filmes que eu quero que eles assistam, junto com Edward de Mãos de Tesoura, Um Sonho de Liberdade, Espera de Milagre e afins.
Eu já tô até pensando nessa listinha, e você tem uma listinha aí também? Referente a esse filme de 2024, eu vou assistir ele com a mente aberta, porque por ser do universo do Corvo, eu quero ver como que essa história vai se desenrolar. No trailer, eu senti falta de algumas coisas que eu vi no primeiro filme, como por exemplo aquele olhar do corvo. Parece que a Shelly não vai estar presente só em flashbacks, mas ela vai estar presente também ali como personagem. Aquele mentor que não existiu no primeiro filme, talvez ele vá estar nesse filme de agora, então, porque eu vejo um senhor. Não posso ter certeza ali, mas eu vi aquele senhor falando lá. Outra coisa, as frases de efeito também do Brandon Lee, como por exemplo, não pode chover o tempo todo. Eu não vi no trailer nenhuma. Não sei se vai ter também. Eu percebi muita ação, as cenas de ação eu achei foda demais. Então, pelo menos eu vou dar uma chance. Da mesma forma que eu entendo quem não vai querer assistir o filme, não vai querer dar uma chance por conta ali do filme de 94. Talvez, ainda digo mais, o diretor desse remake, ele tenha feito esse Eric diferentão, com as tatuagens, o cabelo curto, uma maquiagem um pouco mais diferente ali, talvez até para poder resguardar o personagem do Eric, né? Com uma forma também de respeito. Ele poderia ter trazido, por exemplo, aquela pegada lá do Jason, né, para o Bill, porque o Bill ele não tá deixando a desejar nesse filme, ele tá se dedicando, se dedicou tanto quanto pro Dwight, que eu lembro até hoje daquele negócio da boca que ele faz, aquele negócio de olho que não é de Deus. Aquele menino é danado, o trem é bom. Gosto daquele ator? Eu vou me despedindo por aqui. Quero agradecer muito por você ter ficado aqui com a gente até esse finalzinho. É muito importante para mim os seus comentários, se você concorda, se você discorda. Para mim, o que importa é o respeito. Você não disse adeus. Então você vai ter que me desculpar por isso. Você nunca mais vai voltar.